Aceitação da sombra significa, entre outras coisas, o abandono do habitual. Nada é mais exatamente como era antes, e, acima de tudo, ninguém pode prever o que virá depois. Nós realmente nos confrontamos com o estranho, e isso nos transforma de um modo imprevisível. Isso é uma descrição pictórica do caminho do confronto com a sombra. Um por um, os aspectos da persona, mas também os símbolos de uma vida bem-sucedida, devem ser entregues até ficarmos completamente nus e curvados. E então ocorre uma inversão dos papéis. Estamos lidando aqui com uma identificação com a sombra, o confronto real e último com a sombra significa que a personalidade antiga está morta. É justamente a identificação com a sombra que significa a morte do antigo eu, que permite o renascimento. No confronto com a sombra, nos dão a certeza de que, apesar de termos que aprender algo muito essencial relacionado aos lados escuros da vida, existem também entrega e transformação criativa, que não existe somente a morte, mas também sempre algo novo. Não somos apenas sombras. E muitas vezes são as experiências relacionais que nos permitem encontrar os nossos aspectos mais claros. O desenvolvimento de consciência e de aceitação da sombra pode exigir também que percorramos primeiramente um caminho de desenvolvimento interior. Quando a sombra não pode mais ser reprimida, ocorre uma transição da vida. Sombra análoga são aqueles aspectos da sombra que são vividos ou reprimidos por nós e dos quais nos conscientizamos por meio de outra pessoa. Tolerância significa conseguir aceitar pessoas com outras opiniões, sem que essas opiniões nos ameacem, mas também sem a pressão de ter que adotar essas opiniões. Por meio da luta com a sombra, nós nos tornamos mais capazes de lidar com conflitos e com relacionamentos. Não há dúvida de que cada ideal sempre lança também uma nova sombra. Por isso, o convívio com a sombra é uma luta que nunca acaba. É o que Kant quer dizer quando ele afirma que sempre voltamos a cometer o mal apesar de não querermos que aconteça e que devemos assumir a responsabilidade por isso. E é desse modo que a psicologia junguiana entende quando fala da sombra arquetípica. Mas isso não significa que não existam também situações na vida em que não estamos sombreados ou em que não lidamos com as sombras às quais já nos acostumamos. Porém, também existem sempre situações em que somos surpreendidos por sombras abismais. São principalmente os aspectos da sombra que nos assustam muito, que trazem um grande aumento em termos de vitalidade quando nós os aceitamos. No nível individual, a aceitação da sombra traz paz. Eu aceito minha limitação. Eu sei que sempre sou capaz de surpreender a mim mesmo, também negativamente. Quando aceitamos nossa limitação, isso não significa que não devemos explorar nossos limites e ultrapassá-los com responsabilidade de vez em quando. Em termos psicológicos,
A aceitação da sombra traz mais veracidade, mais autenticidade. Ela impede que continuemos a responsabilizar outras pessoas por aquilo que nós mesmos somos responsáveis. A aceitação da sombra seria mais fácil se, em nossa civilização, nós aprendêssemos a lidar com as diferentes angústias, a vê-las como algo útil, a conversar abertamente sobre elas e assim adquirir novas estratégias para superá-las. Podemos ter tanto medo da revelação da sombra que nos vemos obrigados a nos matar. No entanto, podemos não ter medo nenhum da sombra, de modo que ela nos mata. A aceitação da sombra resulta numa redução de medo diante da vida. Nós nos tornamos mais realistas em relação a nós mesmos e em relação aos outros. Nos tornamos também menos narcisistas e mais comuns, e isso alivia a pressão. A aceitação da sombra significa aceitar que nós mudamos, que a imagem que temos de nós mesmos muda o tempo todo, em direção a mais e melhores possibilidades de vida. No entanto, a aceitação da sombra também traz um aumento em termos de responsabilidade. Não podemos mais simplesmente culpar o mal. Devemos sempre nos perguntar também onde nós mesmos agimos e pensamos de forma destrutiva e como devemos lidar com isso. É claro que nos deparamos também com pessoas destrutivas, sem que isso seja uma projeção nossa, e às vezes nós nos defenderemos de forma agressiva contra isso. Mas onde nós mesmos produzimos destrutividade, cada um de nós deve fazer o que pode para tomar medidas contra isso. Os conflitos em relacionamentos se tornam mais evidentes quando aceitamos a sombra, mas isso também enriquece os relacionamentos e nos permite desenvolver uma cultura de conflito construtiva. Do ponto de vista social, a sombra está vinculada às mudanças de ideais e valores. Aquilo que a sociedade reprime e exclui costuma ser trazido de volta, principalmente pelos jovens, e transforma os nossos hábitos. Devemos ser gratos aos jovens numa sociedade por nos mostrarem a sombra da época, e devemos mostrar a eles como podemos e devemos lidar com a sombra de forma responsável. É perigoso não se permitir nenhuma sombra, assim como é perigoso permitir-se toda a sombra. De importância fundamental é que esse conceito de sombra, de sensibilidade e aceitação da sombra, seja conhecido e reconhecido não só pelos representantes da psicologia profunda. É um conceito que deve fazer parte do dia a dia das pessoas. É um tipo de pensamento com o qual todos devem se familiarizar. Embora a expressão sombra já seja bastante conhecida, as consequências da sombra ainda são pouco conhecidas. Não podemos retroceder e voltar para a prática medieval das projeções de diabos e bruxas. A sombra contém um grande potencial, mesmo que ela possa ser muito incômoda. Parafraseando Kant, a sombra está sempre presente no ser humano e nós somos irrevogavelmente responsáveis por nossa sombra pessoal e por nossa participação na sombra coletiva. Portanto, somos responsáveis também por nosso futuro pessoal e pelo futuro do mundo.
Quando nos acostumamos a procurar não só a sombra, mas também a luz, então a aceitação da sombra se torna mais fácil. Desejo a você boas leituras e boas reflexões. Até o próximo vídeo.